Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Agradeço muito a Ângela pelo convite de poder participar indiretamente dessa reunião de vocês, desse grupo de estudo. É, Particularmente, acho que o unirmos para estudarmos é uma das poucas coisas que temos no Espiritismo que ainda mantemos da época de Kardec. Então, isso tem que realmente ser muito fomentado e muito valorizado. Realmente, se juntar para trocar ideias, para discutir, para buscar compreender em conjunto, é muito, muito bom. E fico bem contente de poder contribuir de alguma forma para que tudo isso aconteça. Bom, eu estou aqui porque a Ângela, ela me passou uma missão de conversar com vocês sobre a questão 292 do Livro dos Médiuns. A questão 292, item 21, 22 e 23. Mas eu já digo que eu vou dar muita mais atenção ao item 21 da questão 292. Logo primeiro. Essa questão, ela fala sobre a sorte dos espíritos. Mas antes de começar a falar da sorte dos espíritos, eu não sei se vocês repararam no livro dos médiuns, afinal de contas, hoje em dia a gente nem mais quase tem contato com o livro físico, mas lá nas primeiras páginas, sabe o que está escrito lá? Espiritismo Experimental, o livro dos médiuns. Eu estou aqui lendo, tá? E embaixo, ou, olha o subtítulo que Kardec deu para o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Pessoal, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Sabe o que isso significa? Que Kardec, há mais de um século atrás, ele fez um tratado, ele escreveu um livro explicando, demonstrando como devemos fazer ou como podemos fazer para conversar com os espíritos. Olha só, há um século atrás, Kardec escreveu esse livro, O Livro dos Médiuns. É complicado. Sabe por que é complicado, galera? Porque eu vou falar, talvez possa ser mal compreendido no começo, mas eu espero que vocês consigam discutir depois aí e avaliar o teor dessa minha frase. Hoje, em 2025, nós ainda rezamos pelos mortos. A gente não conversa com os nossos mortos, a gente reza pelos nossos mortos. A gente faz prece para que meu pai esteja bem no plano espiritual, para que minha mãe esteja bem no plano espiritual, para que meus amigos estejam bem no plano espiritual. Eu faço prece, eu faço vibrações. Eu não converso com eles. Por que que eu não converso com eles? Por que que eu não converso com eles se Kardec escreveu exatamente isso, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores? Eu acho que Kardec, quando escreveu esse livro, na cabeça dele, ele deve ter pensado: poxa, em 100 anos vai estar todo mundo conversando com vocês, vai estar todo mundo falando com o espírito. Eu vou me sentir orgulhoso de ter feito parte de um movimento que libertou a humanidade da cegueira, mostrando para o mundo que vocês, espíritos, vocês existem, eles vão conversar com vocês. E para isso, eu vou montar um livro dizendo como fazer isso. Então, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Alguma coisa mudou demais no meio do caminho, ao ponto de que hoje nós ainda temos que ir lá na pergunta 292 sobre a sorte dos espíritos e se basear apenas no que tem aqui, porque a gente não pergunta para eles. Olha só a pergunta, a 21ª, a pergunta 21 da pergunta, acho que é o parágrafo 21, não sei como que Kardec estruturou muito bem isso, mas enfim. É a primeira questão no bloquinho da questão de número 292, do título 292. Aí Kardec pergunta assim: pode impedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Kardec estava perguntando para os espíritos da codificação, mas Kardec não perguntava e não ouvia direto deles. Ele perguntava para médiums. Vocês devem saber muito bem quem eram os médiums que trabalhavam com Kardec a essa época. Crianças, meninas de 14 e 16 anos, três ou quatro, três meninas. Não vou aqui arriscar os nomes porque eu sou muito ruim de memória. Enfim,
três meninas ou quatro meninas, eram crianças. Kardec levava crianças para a sessão mediúnica. Olha que responsável, colocando essas crianças em situação de risco. Claro que não, porque para Kardec, desde o momento em que ele se depara com o fenômeno das mesas girantes, isso torna-se algo natural. E se é natural, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que proibir, eu não tenho que ter regras, eu não tenho que impor condições para eu conversar com pessoas. Você não impõe condição para o teu filho, o teu pai, ou para você mesmo conversar com pessoas. Você conversa com as pessoas quando você quer conversar com as pessoas. Você pergunta para as pessoas aquilo que você quer perguntar. Você interage. Você responde o que te perguntam se você quer responder. Você se afasta de pessoas que você não quer conviver. Você se aproxima de pessoas que você quer conviver. Você decide isso na tua vida. E Kardec, ele deve ter entendido a mesma coisa, que isso se aplica ao mundo espiritual. Então a gente pode e deve conversar com os espíritos, porque ele entendeu, e nós já deveríamos ter entendido isso, que espírito é gente sem carne. Mas, novamente, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e a gente fechou as cortinas, pegou tudo que Kardec fez e transformou apenas em beleza, em obra. Olha que fantástico! Espiritismo, mediunidade, ai, a ciência espírita. Espírita adora falar em física quântica. Eu gostaria muito de que um espírita gravasse uma palestra falando de fato sobre a teoria da física quântica. Absurdo. A física quântica é algo absurdamente difícil de entender e a gente fala como se fosse fazer cachorro quente. A ciência espírita nasceu e morreu com Kardec. Aksakov foi o único que talvez tentou mais alguma coisinha e nem era espírita, seguidor da doutrina do espiritismo. Há muito, muito, muito tempo que a ciência espírita, que a gente gosta tanto de falar, ainda trabalha com fluido. Fluido hoje nem mais tem o conceito que Kardec acreditava na época de Kardec. Então, Kardec, ele perguntou para crianças que estavam lá na função de intermediárias dele e dos espíritos da codificação, da galera que ajudou ele a organizar as ideias. E aí, pessoal, a gente pode pedir para vocês esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Aí, os espíritos responderam por essas crianças. Sim, e eles os dão de boa vontade quando é a simpatia que dita o pedido, ou o desejo de lhe ser útil, e não simplesmente curiosidade. Pessoal, imagina só, eu chego para você, que está aí me olhando agora, e pergunto, e aí, como é que tá a tua vida pessoal com a tua esposa? Como é que tá a tua vida pessoal com o teu marido? E aí, como é que tá a tua vida pessoal? Você vai responder o que para mim? Vai depender do nível de intimidade que nós temos, vai depender do nível de proximidade que nós temos. Se nós formos apenas mero conhecidos, você vai dizer, tá bem, vai virar as costas e vai embora. Ou não é da sua conta. Ou então vai se abrir, vai falar, olha, tá muito difícil viver com o meu marido, nossa, tá uma coisa assim absurda. Quer dizer, você vai responder de acordo com a vontade que você sentir de se expor para a pessoa que te perguntou. Se for uma pessoa cara a você, você vai ter cuidado, você vai responder, você vai se abrir, se você tiver vontade. Por que será que com os espíritos seria diferente? Por que será que com os espíritos eles também não nos responderiam com a mesma boa vontade ou com a mesma má vontade, dependendo da afinidade daqueles que estivessem próximos a nós? Não, 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 não faz sentido. Não faz o menor sentido hoje a gente ainda guardar para Kardec, nos livros de Kardec, essa possibilidade de ouvir deles. A gente aqui, pessoal, a gente pensa assim: ai, eu preciso me preparar para o mundo espiritual. Eu preciso saber o que eu vou fazer no mundo espiritual. Mas a gente nem pergunta de verdade, a gente nem procura conversar. Quem é o teu amigo espiritual? Quem são as pessoas, os espíritos que vivem com você, por exemplo? Você sabe? Quando você morrer e for para o mundo espiritual, você vai descobrir quem são. A gente nem sabe o nome deles. E aí é uma pergunta que eu sempre tenho me feito. Será que
A gente sempre se preocupa no que a gente vai fazer no lugar que a gente não está. Estou vivo, estou preocupado no que eu vou fazer quando eu estiver no plano espiritual. Estou no plano espiritual, estou preocupado no que eu vou fazer quando eu estiver vivo na Terra. Percebe que não faz o menor sentido? Percebe que a gente está fugindo da responsabilidade do momento? Eu tenho que saber o que eu vou fazer com a minha vida agora, aqui. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com a minha vida espiritual quando eu estiver no plano espiritual. E porque tudo é um preparo contínuo. E nesse preparo contínuo, o conviver com as pessoas nos alimenta de experiências. E a gente está se privando de experimentar a experiência desses invisíveis amigos nossos. Por quê? Porque mediunidade não é só estudo. Mediunidade não é ler o livro dos médiuns, mediunidade não é só ler as obras de Kardec. Mediunidade é isso e praticar. A gente não pratica a mediunidade, a gente não pratica psicofonia, psicografia, porque a gente já quer tudo feito e pronto, porque a gente tem medo, porque há um receio da dificuldade, porque a gente pode não conseguir, e é óbvio que a gente, na maioria das vezes, não vai conseguir. Sabe por que que a gente não consegue? Porque a gente não treina, porque a gente não busca desenvolver habilidades que jazem adormecidas na gente. Pessoal, entendam. Enquanto a gente achar que vai ver espírito usando retina, ouvir espírito usando tímpano e sentir espírito usando tato, quer dizer, enquanto a gente achar que o que a gente vê, ouve e sente vem pelos sentidos da matéria, a gente nunca realmente vai escutá-los, vê-los e senti-los, porque eles não têm matéria para se fazerem tangíveis a nós. Eles possuem uma outra estrutura que esse nosso corpo físico a gente não consegue captar. Vejam só que absurdo que é. Nesse momento, vocês estão me vendo. Vocês estão vendo que eu estou num quarto, inclusive estou num quarto de hotel, que eu tô trabalhando aqui e fazendo trabalho aqui em Garça, interior de São Paulo. Estou aqui num quarto de hotel. Vocês estão vendo um monte de detalhes. Vocês estão me vendo. Vocês estão me ouvindo. Vocês estão vendo as pessoas que estão ao redor de vocês aí na sala. Vocês estão vendo a parede da TV. Tudo isso que vocês estão vendo e ouvindo é algo instantâneo, porque é onda luminosa, é onda sonora que está entrando pelo buraquinho aqui, ó, da pupila, em- estimulando a retina e indo para o cérebro. As ondas sonoras estão vindo, vibrando o nosso ouvido externo, caindo no nervo acústico e vindo para o cérebro. E o nosso cérebro, assim, ó, no estralar de dedo, está montando tudo isso. E a gente está vendo, ouvindo e sentindo em tempo real. Porque são estímulos que o nosso corpo físico é capaz de captar e o nosso cérebro, essa máquina fantástica, processa em frações de segundo todas essas informações. Nosso cérebro, ele consegue processar as informações em frações de segundo. Vocês estão ouvindo e vendo tudo ao mesmo tempo. Eu estou falando rápido assim, vocês estão conseguindo ainda me ouvir e ver e pensar. Tudo isso ao mesmo tempo, porque o cérebro é uma máquina que faz isso tudo assim, desde que ele seja alimentado de informações. As informações são os estímulos do mundo. Se ele não recebe estímulo, ele não cria, você não vê, você não ouve. Então, para de buscar ouvir espírito pelo tímpano, para de tentar ver espírito, porque está vendo um vulto passar do teu lado. O espírito não trabalha com o Faustão para fazer pegadinha e toda hora passar correndo e rápido. A gente vê, ouve, sente espírito com a nossa alma. Já pararam para perceber-se quando você está pensando? Às vezes a gente pensa falando dentro da cabeça, mas tenta perceber que antes de falar na cabeça, você pensou. E antes até mesmo de pensar, você de você estruturar isso com frase, você teve uma construção da ideia. É lá, ali, naquele finalzinho, onde a ideia nasce, é que a gente tem que buscar a comunicação com os espíritos. Já pararam para pensar que quando a gente nasce bebezinho, a gente não entende nada do que os outros falam, porque o nosso cérebro ainda não sabe decifrar os estímulos? O que será que um bebezinho pensa? Por que será que a gente fala que uma criança consegue ver espírito com mais facilidade?
Porque ela ainda não endureceu-se na prática única e exclusiva de usarmos a vigília, o nosso cérebro biológico para sentir o mundo. Ela ainda está lá com o pezinho naquela parte que abre aqui e vai para o mundo espiritual. É lá que a gente tem que buscar. É lá que a gente tem que buscar perguntar para eles como eles estão. E isso ajudaria demais. Sabe por quê? É muito triste a forma como a gente cria ideias e ela se cristaliza. Quando a gente fala sobre a sorte dos espíritos, a gente está falando, na verdade, em querer saber se o meu pai, que desencarnou esse ano, se ele está bem ou se ele está mal. Será que ele está bem? Será que ele está mal? Qual que é a sorte dele? E aí, olha só. Imagine, eu vou criar uma situação hipotética. Acompanhe a história. É hipotético, tá? É uma historinha. Eu tenho um irmão que é dependente químico, é drogado. Me dá um trabalho danado porque eu amo pra caramba esse cara. Só que às vezes ele fica dias sem aparecer e eu tenho que sair atrás dele de noite, ir nos lugares esquisito pra caramba. Já aconteceu de eu virar a noite atrás dele, de eu pegar chuva, frio, de eu me expor em perigos, de eu entrar numa viela uma vez e ser abordado por um traficante armado perguntando o que eu estava fazendo por lá e eu tive que dizer que estava procurando o meu irmão. De eu encontrar ele, às vezes, em bares, em situação deplorável, eu pegar ele e levar para casa, dar banho nele, cuidar dele, alimentar ele e cuidar dele. Isso daí me consumia a minha alma, as minhas forças físicas, minha emoção. Mas eu fazia isso porque eu amava demais esse meu irmão, amava muito, e eu queria demais fazer tudo por ele, eu queria protegê-lo. Guarda essa história. Uma outra história. História, tá, galera? Não esqueçam. Meu pai amava tanto meu pai. E ele adoeceu. Ele começou a ficar senil. Ele começou a perder a razão. Ele já não sabia comer sozinho, ele já não sabia mais tomar banho sozinho, ele não sabia mais se limpar sozinho. Eu tinha que fazer tudo por ele. Tinha que levar ele para dar banho, tinha que colocar ele na cama. Às vezes ele tinha crise e começava a me xingar, a gritar. Eu tinha que no dia seguinte acordar mal dormido e ir trabalhar. Mal dormido porque durante a noite ele tinha crises e se urinava todo. Mas ele me consumia, mas aquilo eu fazia, eu cuidava dele com muito amor. Isso daí são histórias que acontecem muito por aí. Você pode ter uma experiência parecida com essa que eu acabei de relatar. Ou seja, a gente se dedica pra caramba porque a gente ama. Aí, eis que o meu irmão morreu. O meu pai, da outra história, morreu. E eu passo agora a chorar, a sentir. Vamos ficar só com meu irmão? Meu irmão morreu. Aí eu começo a sentir a falta dele. Óbvio, ele morreu. Lamento. Lamento muito a morte dele. Choro, choro, choro. Aquele sofrimento, o luto, a ausência dele. Só que aí eu começo a ficar me sentindo mal. Sabe? Eu começo a sentir tonturas. Eu estou me sentindo muito mal. Sabe o que eu posso pensar? Ou alguém espírita vai me dizer? Ah, é teu irmão que está perto de você. Ele morreu e não se afastou. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou ficar apavorado porque meu irmão morreu e está do meu lado. Não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, longe de mim, não tenho a menor pretensão. A minha função aqui é provocar, provocar pensamentos, questionamentos. Galera, faz sentido isso? Eu ter medo de que meu irmão que morreu está perto de mim? Meu pai, aquele meu pai, ele morreu. E eu fazer preces para que os bons espíritos tirem ele de perto de mim? Qual o sentido então de eu ter me dedicado tanto quando ele era vivo? Quer dizer que só quando ele era vivo, só quando ele era vivo eu podia fazer tudo isso? Só quando ele era vivo que eu podia me doar para ele? Será que eu não paro para pensar? Eu sou tão egoísta e burro que acho que meu irmão que morreu, ou da outra história, meu pai que morreu, eles não têm do lado de lá um Fábio para cuidar também deles? Que ele não tá lá na minha casa apenas sugando a minha energia, me fazendo passar mal?
Será que não tem a nossa família espiritual? O eu, o Fábio dele lá espiritual, não está lá do lado dele também, cuidando dele? E ele só está lá porque ele me ama também, e eu o amo, e eu quero enxotá-lo de lá? Por que que agora eu não quero mais cuidar dele? Sabe por quê, galera? É muito simples, porque nos ensinaram a ter medo. Nos ensinaram a ter medo de espírito. Kardec veio e nos tirou o medo dos espíritos. Aí vieram os espíritas e nos ensinaram a ter medo dos espíritos. É algo assim muito triste, mas aí lá na pergunta, na questão 22, Kardec pergunta: podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? A resposta é bem longa, depois vocês leem todos, só vou ler um trecho que me interessa. Perfeitamente, e as revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Aí lá no finalzinho, ele ainda fala assim: eis em suma o fim atual da revelação. Isso, pessoal, galera, quem é que pode dizer se eu posso ou não posso? Tá aqui de novo, olha só. O livro dos médiuns, ou guia dos médiuns e dos evocadores. Porra, que hora, que momento que a gente vai entender que eu não tenho que esperar a bênção do dirigente espírita, do dono de um centro espírita, de um pai de santo, de um médium, de ninguém para dizer o que eu posso ou não posso fazer. Eu tenho que ter bom senso e fazer o que eu quero. Eu sou espírita, por que que eu não posso conversar com eles? Por que que eu não posso? Por que que nós espíritas, a gente ainda, veja só, o único trabalho mediúnico que nós temos é o P3B. O trabalho mediúnico, propriamente dito. E o que que é o trabalho do P3B? É conversar com os espíritos. Mas que conversa que a gente estabelece com os espíritos no P3B? A gente sempre parte do princípio que quem está lá é um coitado doente, desamparado, e a gente sempre recebe eles dessa forma, é uma conversa rapidinha e vai embora, acabou. A gente não escuta de verdade, a gente não pergunta a sorte deles para ouvir, para aprender. A gente escuta para ter pena dele, para orar por ele. A gente tem que acolher e aproveitar a oportunidade para ele contar a história dele. Essa é a função. É por isso que lá, nessa questão 292 do Livro dos Médiuns, ela se chama Sobre a Sorte dos Espíritos e está no Livro dos Médiuns. Então, pessoal, é, o que eu deixo aí para vocês pensarem é até que ponto a gente não regrediu um século antes de Kardec e ainda acha que os espíritos estão num lugar intocado, que apenas algumas pessoas podem tocar neles, falar com eles e que a mim basta apenas dizer da boca para fora que acredito neles. Discurso é lindo. Discurso é a coisa mais bonita do mundo. É fácil falar que eu acredito em espíritos. Diz que ele não apareça aqui agora nesse quarto do meu lado aqui. Mas ele está aqui. Eles estão aqui do meu lado. Eles conversam comigo, eles falam comigo. Eu é que não dou atenção para eles, porque ainda quero escutar por aqui, eu não quero escutar aqui, por dentro de mim. Então, vamos ser espíritas. Vamos salvar o espiritismo de transformá-lo apenas numa igreja. Espiritismo não é algo que foi criado só para fazer a gente rezar. Se você gosta de rezar, continua rezando, continua fazendo prece, continua orando. Mas vamos aproveitar o que o Espiritismo nos ofereceu. Kardec, ele não gastou a vida dele para nos deixar uma obra, para a gente simplesmente ainda hoje continuar repetindo prece, reza, decorada para falar com os espíritos, usando o terceiro pronome, o tu, os espíritos. Não, não, é conversar com eles, é trocar ideia com eles, é saber como eles estão, é evocá-los, é chamá-los, é convidá-los para vir. Se quiser, virão, se não quiser, não virão. E se quiser vir, vão falar o que eles quiserem. Cabe a mim ouvir o que eles vão falar e avaliar se é bom ou ruim. Agora, por exemplo, a Ângela me convidou, a Ângela me evocou
para falar com vocês. E eu estou aqui em espírito encarnado, falando com vocês, falando um monte de abobrinha. Mas desse monte de abobrinha que eu estou falando, vocês podem julgar que algumas abobrinhas até tão boas. E aproveitar algumas abobrinhas. E o restante descartar. Ou simplesmente achar que eu só falei abobrinha, eu só consumi o tempo de vocês. Qual o problema? Eu poderia ter dito para a Ângela que eu não queria participar. Eu poderia negar a evocação da Ângela. Eu poderia vir aqui, ler a pergunta e apenas responder o que todo mundo responde, sabe, que é o mais do mesmo? E pronto, acabou. Eu poderia estar aqui agora criando uma nova teoria mirabolante, explicações fantásticas. Mas não. A Ângela me evocou, eu vim aqui e eu passei a informação que eu julgo boa, porque pela estima que tenho pela Ângela, por vocês que estão aí, aliás, eu nem sei quem é, quem compõe o grupo de estudo do livro dos médiuns, mas se está no anjo, provavelmente tem alguma afinidade. Então é óbvio que eu tenho uma estima muito grande por vocês, óbvio que eu tenho uma estima muito grande por qualquer pessoa que se proponha a estudar e que confie em mim para de alguma forma poder contribuir com esse estudo. Então é óbvio que eu estou aqui imbuído de toda a boa vontade do mundo. Mas boa vontade não quer dizer coisa certa. Então, eu poderia ser um espírito de verdade sem essa carne que vocês evocaram numa sessão mediúnica e que eu estaria aí falando tudo isso novamente. E aí vocês saberiam da minha sorte. Então, o convite que eu deixo aí a vocês é que justamente reflitam até que ponto vocês realmente estão no caminho que Kardec deixou para nós. Até que ponto nós estamos nesse caminho de desvendar o mundo espiritual. Até que ponto a gente não se transformou num espírita EAD, de estudo à distância. O espírito está lá longe e eu estou aqui, bem longe dele. A gente tem que parar de ter medo de espírito. A gente tem que parar de acreditar em coisas que disseram pra gente lá atrás e que a gente fica repetindo. Por exemplo, com todo o respeito à figura de Chico Xavier. Mas por quê? Quem é que disse isso? Que o telefone só toca de lá para cá? Por quê? Por que eu não posso também ligar para lá? Por que que lá é mais importante que aqui? Não, não, não. A Kardec não impôs nenhuma regra, Kardec não impôs nenhuma condição para evocar e conversar com os espíritos. Os espíritos deram o aval para Kardec. Falaram, não, pergunta que a gente adora falar. Quer saber? Chama papai aqui, papai vai lá e ó, fala. Só que ele vai falar, 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 falar. A gente precisa saber se a gente está pronto para saber ouvir, discernir e aproveitar o que é bom. Tudo isso a gente precisa aprender. Chega de falar? Espero que tenha material suficiente para vocês pensarem duas vezes antes de me chamar. De repente bate arrependido e fala, não, não chama mais aquele doido, não. Falou pra caramba, pelo amor de Deus. Mas de verdade que sirva de base para vocês agora começarem uma discussão aí entre vocês. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado a todos vocês pelo convite e até uma próxima.